retirada de mais água do Rio Paraopeba foi criticada hoje durante o 6º encontro regional do Seminário Legislativo Águas de Minas, em Belo Horizonte. Os participantes do encontro na capital debateram sobre o uso da água e apresentaram um panorama sobre a situação dos recursos hídricos, a partir de diagnóstico formulado pelos comitês de bacias hidrográficas e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A principal ideia é que se consiga, nos próximos 15 anos, acabar com a destinação de resíduos líquidos e sólidos no meio ambiente e acabando assim de uma vez por todas com toda a crise de água. Este é o 6º encontro como parte do seminário e ocorreu um dia após a Copasa descartar o racionamento de água na Grande BH. Nós, com satisfação, queremos anunciar que não haverá racionamento no abastecimento de água para a população da região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos pontos discutidos no seminário é o resultado de uma obra da Copasa prevista para ficar pronta ainda este ano, que vai permitir a retirada de 5.000 litros por segundo do Rio Paraopeba para a estação Rio Manso. A intervenção vai viabilizar a distribuição de água para a população da região metropolitana. O comitê não conhece se o rio tem ou não disponibilidade hídrica suficiente para fornecer mais essa quantidade de 5 metros cúbicos de água por segundo para abastecer Belo Horizonte. A presença do esgoto no rio também foi tema. Estamos tratando do Velhas e do Paraopeba, apresentando então os principais usos, qual é a disponibilidade e demanda, a qualidade das águas do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba e apresentando também um cenário de implementação da política das águas no Estado. Quais são os instrumentos de gestão que já estão implementados, quais são aqueles que ainda precisam ser desenvolvidos e como que nós vamos trabalhar para isso. O Rio das Velhas é notório, ele entra em Belo Horizonte, ele já praticamente deixa de ser um curso d'água e passa a ser um transportador de esgoto. E se nós não tomarmos cuidado com isso, o Rio das Velhas vai virar o próximo Rio Tietê. Outros 3 encontros do seminário ainda vão acontecer até setembro. Em relação à crítica feita pelo Comitê da Bacia Hidrográfica sobre a retirada de mais água do Rio Paraopeba, a Copasa informou que a responsabilidade é do IGAM. Já o IGAM informou em nota que todas as outorgas concedidas levam em consideração os critérios estabelecidos em lei. Para comentar a crise hídrica, eu recebo o nosso editor Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Essa questão da água, da crise hídrica, tem muitas informações desencontradas aí, né? Boa noite, Monique. Boa noite. Sem dúvida. Na verdade, quem deveria e deve traçar e fazer cumprir a política das águas no Estado é o IGAM, não é a Copasa. A Copasa pega a água, trata e vende. Essa é a função da Copasa. Para parte do Estado, inclusive, né? Nem é para todo o Estado. Não é nem para todo o Estado. No caso de Belo Horizonte, é a Copasa. Mas é uma polêmica realmente, porque além dessa questão da pouca quantidade de água que teria o Rio Paraopeba, a qualidade da água e tudo mais, tem esse outro aspecto dessa questão da crise hídrica, virou novela, né? No ano passado era preciso que se fizesse uma economia do consumo de 30%. Não foi necessário, até porque não se conseguiu chegar nem a 15%. Agora reduziu para 10%. Bom, a comparação com São Paulo é inevitável. O que acontece? São Paulo está cobrando lá em algumas cidades uma sobretarifa, alegando o quê? Que tem pouca água, portanto o faturamento das empresas caiu. Portanto, tem que subir o preço do produto, que é a água. Vamos esperar que isso não aconteça aqui em Minas Gerais. A notícia de hoje é muito boa, realmente é alvissareira. É a mesma justificativa para o aumento da passagem de ônibus aqui na capital também, que é a crise, né, financeira, então houve um prejuízo para as empresas, então se aumenta para o consumidor final, né? Mas isso também só não justifica, né? Precisa olhar o outro lado também, que é o lado do consumidor. Com certeza. A gente falou também sobre uma outra polêmica, a questão dos ex-feirantes do Mineirão, né? Esse não é o primeiro impasse desse tipo. Não, em Belo Horizonte não. Na década de 80 nós tivemos um caso aí da Feira da Praça da Liberdade, que mudou para Afonso Pena, onde está até hoje, mas a época era outra, a legislação também era outra. De qualquer maneira, criou-se a polêmica. Na verdade, eu acho que o Mineirão não poderia prescindir da expertise, da experiência e do histórico daqueles feirantes que estão reclamando a participação agora. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, bonita. Boa noite. Para reduzir as despesas, muitos empresários estão optando por trabalhar em casa. E sabendo lidar com essa nova realidade, é possível até ganhar em produtividade. A rotina de Vinícius mudou há 6 meses. Ele não precisa mais ir todo dia até a empresa.
O escritório agora é na sala de casa. As tarefas são feitas por computador. Eu percebi que era necessário a questão da disciplina. Então eu tinha que acordar, ter os meus horários para acordar, ter os meus horários para poder fazer o meu café. Não poderia me sentir tentado aí de ver uma televisão. Funcionário que trabalha em casa traz economia para a empresa. As contas de água, luz e telefone diminuem. Se não há tanta gente no escritório, a sala pode ser menor e a despesa com aluguel também. Os gastos nesta agência de marketing digital diminuíram em R$4.000 por mês, desde que o home office foi adotado. Apenas os gestores precisam ir ao escritório todos os dias. Se eu não tivesse adotado o home office, provavelmente eu teria que ter demitido 2 funcionários da minha equipe. As despesas estão muito altas, a conta de luz aqui era R$1.200, agora caiu para R$300. O home office ou trabalho em casa já é comum nos Estados Unidos e na Europa e vem ganhando mais espaço no Brasil. Você diminui os custos fixos da empresa, você otimiza o comprometimento do funcionário, que é o sonho de qualquer empregador e de qualquer negócio. Nesta outra empresa, a decisão tomada por medida de economia aumentou a produtividade dos funcionários. Às vezes as pessoas acham que a pessoa em casa ela não vai ter o mesmo rendimento que ela teria na empresa, mas o que a gente observou foi totalmente ao contrário. As pessoas tiveram um rendimento até maior do que elas tinham quando trabalhavam dentro da empresa. Luiz está feliz da vida, trabalha no próprio quarto. Só com transporte e alimentação economiza R$500 por mês. Ônibus ele só pega uma vez por semana, quando tem a obrigação de ir à empresa para se reunir com o chefe. O pessoal sempre tem elogiado que eles me entregam os serviços e me informam os prazos, né? Eu sempre entrego antes do prazo. Dá tempo de estudar, dá tempo de ter uma vida social melhor. Trabalhar em casa no melhor estilo home office tem muitas vantagens para as empresas e seus empregados. Houve um tempo em que a legislação não previa isso, mas hoje é apenas uma questão de escolha. Claro que quem aceita ou escolhe trabalhar em casa tem que se preparar. Caso contrário, os assuntos domésticos podem interferir demais no trabalho e vice-versa. Mas tem uma questão que ainda não foi bem resolvida: como exercer liderança sobre os empregados ou terceirizados que trabalham à distância. Fazer reuniões semanais ou mensais funciona? E essas reuniões devem ser presenciais ou eletrônicas? Tem empresas que já estão criando suas regras. Elas vêm descobrindo que a interação cultivada entre os membros da equipe em anos de convivência pode ser perdida em alguns meses de trabalho em casa. Essa perda pode reduzir a força dos valores da organização, normalmente tão claros na convivência do dia a dia. Por outro lado, há profissionais que se organizam tão bem no home office, que valorizam tanto a qualidade de vida que conseguem no ambiente privado, que acabam gerando resultados melhores que antes. Resumindo, trabalhar em casa só traz vantagens, na minha opinião. Pode ser uma grande oportunidade para se ter mais qualidade de vida, para as empresas reduzirem custos e ganharem agilidade, ou para você descobrir que precisa aprender a se autogerenciar. A partir de hoje, a permissão para dirigir vai sair em 24 horas na capital. Os novos motoristas deverão buscar o documento na UAI da Praça 7, no dia útil seguinte ao exame em que obteve a habilitação. Eu fico por aqui, uma boa noite para você, até amanhã.